Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal e que ela possa te ajudar e tirar suas dúvidas sobre o desenho realista. Então, lembrando que nós estamos estudando por partes, tá? E é muito importante que você acompanhe cada aula que estou postando aqui no YouTube, assim vocês vão entender, né, e compreender como fazer um desenho realista. E depois de estudar linhas, traços, tonalidades, degradê e ter feito o nosso primeiro exercício, que foi do Stitch, onde aprendemos a tirar o traço com o método Grid, nós vamos agora dar um passo para o realismo. Então, através dos traços que aprendemos, nós vamos agora estudar os cabelos, que nada mais é do que vários traços juntos. Então, gente, desenhar cabelo pode parecer desafiador no início, né? Mas com prática, compreensão dos conceitos básicos, você pode criar cabelos realistas impressionantes nos seus desenhos. E para começar a aprender através de passos essenciais para entender e desenhar diferentes tipos de cabelos de forma realista, é importante você entender que existem diversos tipos de cabelos, cada um com suas características únicas. Então, antes de desenhar, é importante você compreender o tipo de cabelo que você está desenhando. Então existem vários tipos. Nós temos o liso. O cabelo liso ele tem uma textura suave, geralmente é mais fácil de desenhar, né? Por se tratar de linhas retas e uniformes. Já o ondulado, esse tipo de cabelo ele tem leves ondas e pode ser um desenho com linhas mais fluídas e solta. O cabelo cacheado, nós temos curvas acentuadas e esse cabelo ele requer atenção, especialmente nos padrões dos cachos e no volume, onde você vai observar e aplicar alguns pontos de luz. Já os cabelos crespo, caracterizado por cachos, né, muito apertados, cabelos crespos eles exigem uma abordagem cuidadosa para capturar a sua textura única. E a textura e o movimento dos cabelos são fundamentais para criar um desenho realista. Então, gente, vocês observam como a luz interage com o cabelo, destacando as áreas mais claras e criando sombra. Além disso, preste também atenção no movimento do cabelo, que ele pode ser influenciado pelo vento, pela gravidade ou pela posição que a pessoa se encontre no momento da foto, né? Uma maneira eficaz de melhorar suas habilidades de desenho de cabelo é estudar a referência. Então, gente, observe fotografias de pessoas com diferentes tipos de cabelo e tente capturar as nuances em seus próprios desenhos. Assim, ajudará a expandir o seu repertório, né? E aprimorar sua compreensão da anatomia do desenho. Assim como qualquer outra habilidade artística, desenhar cabelo requer prática constante, tá? Então reserve um tempo regularmente para praticar desenhando diferentes estilos de cabelo. E não tenha medo de cometer erros, pois cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Então vamos para a nossa aula prática. Bom pessoal, então dando início aqui no nosso exercício, o primeiro material que a gente vai utilizar, uma folha de papel. No caso, eu estou utilizando aqui um papel Fabriano 4L. Você pode utilizar o papel Canson, o papel Honeymoon Nostalgia, qualquer papel que você tenha aí disponível, certo? De preferência que tenha uma graduação. Vou utilizar também o boleador, nada mais é como se fosse uma caneta com uma pontinha de ferro, tá? Também é um material fácil de encontrar, você encontra nas livrarias. Caso você não encontre na livraria, você pode encontrar nos sites, tá? Pela internet vende. Vou utilizar também essa lapiseira 05 com grafite 4B. Vou utilizar essa lapiseira 03 com grafite 2B, tá? Caso vocês também queiram comprar o grafite 2B, vocês encontram também pela internet, tá? Essa marca aqui, ó, 2B, Pentel Einstein, acho que é assim o nome. Encontra com facilidade na internet. Vamos utilizar também o esfuminho, pincel, tá? E os lápis lápis HB, lápis 2B e lápis 4B, certo? Então nós começamos aqui, vamos fazer uma trança. Caso vocês queiram fazer depois, eu vou deixar a referência dessa trança aqui para vocês fazer, tá pessoal? Bom pessoal, feito isso, agora eu vou pegar uma limpa tipo, tá? Vou passar nesses bolsos aqui que a gente fez para dar uma apagada.
não totalmente, certo? E com o boleador eu vou começar a fazer pequenos fios, tá? Então eu vou passando o boleador, ó, formando fios. Nessa hora que você está passando o boleador, é muito importante você observar o volume, tá? Ou seja, o desenho desse fio. Então você não precisa apertar muito, tá? Eu não aperto muito, eu vou passando como se eu estivesse passando um lápis, normalmente, observando todo o desenho do cabelo. Aqui eu vou passando também, ó, nessa parte, todas as partes aqui eu vou preenchendo, como se eu estivesse passando lápis, mas não está marcando, né? Somente a folha que vai ficar marcada. E o porquê disso? Quando a folha fica marcada, o grafite ele não vai entrar onde foi feita essa marcação, ele não vai penetrar, e aí ela dá a sensação de alguns fios uns sobre os outros. 100% dos meus cabelos que eu faço, eu gosto de utilizar o boleador. É bem difícil eu fazer um cabelo e não utilizar o boleador. Não risque devagar, tá? Não passe o boleador devagar, porque ele vai tremer e não vai ficar legal, tá? Então tem uma velocidade, encosta, passa e tira, certo? Então feito isso, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escurecer as áreas mais escuras. Então eu vou pegar a lapiseira 4B e vou começar a passar, ó, nas partes mais escuras que tem na referência. Ó, vou pegando ela e vou fazendo fios em cima desses fios que eu já fiz. Pegando aqui na parte de baixo, é uma parte mais escura, ó. É só riscando, gente. Não tem segredo. Ó. Vai riscando, ó. Por que eu começo fazendo nas partes mais escuras? Porque é interessante para você começar a observar as luzes que vão formando. Então é bem mais fácil, tá? Eu particularmente gosto assim, e você já vê o volume que começa a criar, do que você fazer um fundo. Tem gente que faz fundo, né? Faz um fundo primeiro e depois começa a sombrear, tal. Eu particularmente eu gosto assim. Aí eu já começo a observar o volume que vai formando, a posição da luz. Aqui também, ó. Vou passando ela somente nas áreas mais escuras que eu vejo aqui na minha referência. Nessa parte aqui eu também vou passar, mas aí eu já vou fazer um tracinho assim, uns risquinhos de traço mais curto, tá? Agora eu vou pegar esse outro lado dessa mecha. Aqui também. Essa parte aqui também é escura, ó. Então eu vou passando, ó, só nas escuras. Vocês observam que ela já vai formando uma trança e vocês já começam a observar uns pontos mais fortes de luz, né? Então essa daí é a pegada. E uma coisa importante de vocês entender é o seguinte: vocês sabem quantos fios de cabelo existe em uma cabeça? Dependendo da idade, por volta de 100 mil fios de cabelos. Isso aí eu olhei ali no Google, né? Então, assim, você não vai fazer 100 mil riscos, mas você tem uma noção de que tem muitos fios. Então, esses fios têm que ser feitos. Vamos pegar aqui na parte de baixo também. Vamos passando todas essas regiões mais escuras. Eu não pinto, eu faço somente fios, tá? E não tem problema se ficar algumas partes branquinhas. Isso é ótimo quando acontece isso. Ó,
aqui nessa parte final aqui. Ó, só soltar o traço e deixar correr. Eu vou pegar o esfuminho e vou passar, ó. Passo em cima também. Vou passar aqui, ó, esfuminho. Também passo aqui desse outro lado. Ou seja, vamos passar o esfuminho em toda essa trança. Depois do esfuminho eu sempre gosto de vir com pincel, tá? No caso eu vou utilizar esse pincel aqui. Esse aqui é um pincel meu velhíssimo. Tenho ele já há muitos anos. É um pincel de pelo de Marta, mas não tem problema, tá? Você pode utilizar qualquer pincel que você tenha aí na sua casa. De preferência que esteja com as cerdas cortadas, tá? Passo o pincel em toda a região aqui que eu fiz. Agora eu vou pegar o lápis HB, ó, e vou passando. Então nós vamos passando em todas as mechas, tá? Agora eu venho com a lapiseira 2B. Ó, a 2B eu vou fazendo os fios, tá? E agora o que a gente tem que começar a entender é que onde sobrou aquele espacinho branco, quando você passa a lapiseira 2B nele, ele começa a dar mais volume, né? Trazer alguns fios para frente e alguns fios vão ficando encobertos por outros. Observa aqui, ó, onde tem alguns fios mais brancos, eu vou passando só a 2B no meio. Ela já começa a dar volumes. Ó, nessa parte de baixo, ó. E o importante do cabelo é a observação, gente. Da mesma forma que você faz qualquer parte do desenho, também é interessante, é necessário que você observe, né, o que você está fazendo. Onde você está passando lápis, o volume que está criando. E não simplesmente porque eu tenho que fazer risco e deixar o braço no automático e ir fazendo risco, não. Cada mecha dessa, ela tem suas particularidades, né? Ela tem aquelas partes que vai ser mais escura, aquela parte que vai ter um brilho a mais do que a outra, cabelos que vai sobressair sobre uns sobre os outros, alguns fios que vão ficar espalhados. Então tudo isso tem que ser observado. Com o lápis 4B, eu vou realçar mais uma vez essas partes mais escuras. E aqui, gente, tem que soltar a mão, tá? Taca ali forçando esse lápis. Muita gente, quando vai chegando nesse nível aqui, já para. Já fala, ah, o cabelo tá feito. Não, gente, tem chão ainda, certo? Aí a gente vem com o pincel. Vocês observaram que eu só usei o
o esfuminho uma vez, né? Foi na primeira camada onde eu passei para dar uma espalhada. Eu não gosto de ficar utilizando o esfuminho muito, tá? Eu utilizei naquele momento, provavelmente eu não vou utilizar mais agora, tá? Eu gosto de tirar com o pincel. Já no cabelo eu uso muito mais o pincel. Por que eu não uso o esfuminho? Porque às vezes o esfuminho pode desmanchar uma certa textura que está formando no cabelo, um certo movimento, né? Ele pode deixar mais apagado, mais sem vida. E o pincel não, a tendência do pincel sempre é em aumentar a tonalidade, né? Eu digo, repito, o esfuminho ele não aumenta a tonalidade, ele somente espalha. O pincel também espalha, mas ele traz os pó do grafite para dentro dos poros da folha. Bom, gente, nessa parte aqui que o cabelo está preso, eu vou utilizar a lapiseira 05. E nessa região aqui é mais escura, então eu vou passando ela. Nessa mesma parte a gente também tem que observar as luzes que se formam, né? Com esfuminho. Vou passando. E mesmo uma região que seja pequena, a gente não pode deixar a marcação do lápis, tá? Vou pegar o 4B e começo a criar um volume nessas mechas. Observe que as divisões também são retiradas, tá? Aqui onde tem essas emendas, eu vou tirando tudo com lápis 4B. Observando onde é que a luz está batendo. E você vai passando, ó. Aqui também é mais claro, então a gente passa mais, ó. Então agora, ó, eu vou começar a formar esses fios que tá um sobre o outro, ó. Eu vou passando bem levemente a lapiseira, na onde que eu tô vendo aquelas partes que ficou meio em branco, que não pegou o grafite, ou uns que tá com um tom mais abaixo. Aí também observo que algumas partes que ficou mais grossa quando eu passei a caneta borracha, eu vou afinando um pouco mais. Então esse de agora em diante isso é tudo detalhes, tá? Aqui também, ó, ficou muito grosso, eu passo bem levemente. Aqui eu já risco para fio, tá? Então aqui já é mais leve, ó. Sempre tomando cuidado para não ficar reto demais, tá? Assim como qualquer outra parte do desenho, o cabelo ele também é bem demorado. Você tem que colocar todos os detalhes que você vê. E nem sempre, tá, pessoal? O cabelo ele precisa ser 100% igual ao da referência, tá? A partir do momento que você coloque um volume, luz, sombra e defina os fios, tá aprovado. Se você quiser dar uma clareada a mais na luz, ver que ela ficou muito escura, a gente vem com a borracha limpa tipos e ó, dá umas leves batidinhas de leve, tá? Que ela não vai apagar, ela vai clarear mais e vai manter os traços. Dando um pouco mais de profundidade em alguns fios e consequentemente os mais claros passarão para frente. Aí passamos o pincel, né, para dar uma suavizada nesses traços, nesses brancos que ficou. E com o lápis 2H, que eu esqueci de falar para vocês no começo, nós vamos fazer o toque final dessa trança. Como que a gente vai utilizar ele? A gente vai fazer vários fios fora da trança. Então é um lápis
claro e será feito fios bem finos. Ó. A gente vai fazendo vários fiozinhos, não precisa apertar ele muito, tá? Porque a intenção é deixar o fio bem clarinho. Observa onde que os fios estão passando, né? O movimento dos fios. Bem fininho os fios. Aqui faço a minha assinatura, né? Bom, pessoal, então assim ficou o nosso exercício. Foi um exercício simples, não é um exercício que exige muito, mas compreendendo ele, você já vai conseguir fazer vários exercícios que a gente vai passar adiante, né? Que serão cabelos mais compostos, cabelos mais completos, vários tipos de cabelo. E o importante é que você faça o treinamento desse exercício aí, tá? Eu vou deixar a referência no card ali da descrição para vocês poderem se basear nessa referência e fazer da mesma forma que eu fiz aqui, utilizando as minhas técnicas. E eu tenho certeza que nos próximos exercícios vocês vão, de uma vez por todas, fazer o cabelo realista aí, top mesmo, certo? Então fiquem todos com Deus e a gente se vê numa próxima videoaula.